Pega a pipoca e vem com a gente. Seja bem-vindo ao Cinema em Mente Podcast, com Stephanie Krieger e Lincoln Brevilieri. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de estreia do Cinema em Mente. Esse projeto foi elaborado com muito carinho e cuidado para todo mundo que, assim como a gente, é amante da sétima arte da psicologia. Aqui nós vamos falar sobre comportamento, emoções, relacionamentos, saúde mental e tantas outras coisas, sempre trazendo um filme como base. Para ficar ligado no que vem por aí, segue a gente lá no Instagram, no @Cinema em Mente Podcast, tudo junto. Pode deixar também suas sugestões ou seu feedback no e-mail cinemaemmente@outlook.com. Então, assim, recado dado, vamos se apresentar para a galera conhecer a gente melhor. Meu nome é Lincoln, eu sou comunicador social e não importa a sua idade, estagiário sempre sofre. Isso é uma verdade. Meu nome é Stephanie, sou psicóloga e professora universitária e estagiário não é só o cara do cafezinho. Inclusive, nosso filme mostra isso pra gente, né? Para marcar nossa estreia, escolhemos o filme Um Senhor Estagiário, que fala muito da nossa vida. Conta a história do Ben, que é um senhor já aposentado, que depois de tentar várias atividades, ele começa a se sentir pouco útil, né? Precisando, assim, dar mais significado pra vida dele. E aí, né, ele dá de cara com a proposta de um estágio numa empresa que tem ali seus primeiros anos, né, com muita gente mais nova trabalhando. E depois de conseguir esse estágio, ele se torna, né, então assistente justo da dona, da fundadora da empresa. E aí a gente vai vendo, né, as relações que ele vai formando ali dentro, especialmente com a Jules, que é essa personagem, que é uma relação que vai ultrapassar um pouquinho, né, só ali a relação entre um funcionário, né, e a sua chefe. Se você quer saber como que esse filme pode falar, né, sobre a nossa própria vida, vem com a gente depois da vinheta. Você está ouvindo Cinema em Mente Podcast. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre o senso de utilidade, que é o assunto que, se não o principal, é um dos que permeiam o filme inteiro. Eu acho, inclusive, não sei se a Stephanie vai concordar comigo, que o monólogo de abertura é essencial para a gente entender o tom do que vem pela frente. Inclusive, eu separei um trecho da fala do Ben, que ele diz logo no início, que eu acho extremamente poderoso, um pouquinho triste, mas poderoso. Ele diz assim: então aqui estou eu, disputando uma vaga de estagiário, porque quanto mais eu penso nisso, mais eu gosto da ideia. Adoro a ideia de ter aonde ir todo dia. Eu quero me comunicar, eu quero me animar, quero ser desafiado e acho que quero até me sentir necessário. Quem é que falaria isso pra si mesmo aos 20 anos, não é mesmo? É verdade. Coisas que só vêm com a idade, né? Só a idade. Enfim, eu queria saber então de você, Stephanie, o que a psicologia tem para nos trazer sobre esse assunto, sobre esse senso de utilidade? Pois é, né? Eu brinquei, porque a gente às vezes mais novo não sente ainda, né, assim, falta em ser útil, né? A gente tá ali batalhando, a gente participa, né, de vários espaços sociais, né? Então é uma coisa que talvez não permeie tanto a gente. Mas
Não é uma regra, né? A gente pode se sentir assim em qualquer momento da nossa vida, mas realmente ali pela idade, né, do bem no filme, né, ali próximo da aposentadoria, muitas vezes é um desafio que muita gente vai enfrentar, né? Porque a gente vai perdendo alguns papéis que a gente lutou tanto pra conquistar, né, durante a nossa juventude, e muitas pessoas começam, né, então a se sentir pouco úteis, e que a gente vê isso acontecendo com ele. Então ele não tem mais o trabalho que ele, né, realizou durante uma vida inteira. Os filhos estão, né, já adultos, vivendo a vida deles, não precisam, né, mais daquele pai ali, né, orientando e tão presente. E ele se torna viúvo, então ele também não tem mais esse papel, né, como companheiro, né, ali de vida de alguém. Então, se a gente pensar, né, que ao longo da nossa vida a gente luta tanto para conseguir determinados papéis e espaços e que em algum momento, né, pode ser que a gente não seja mais tão necessário neles, a gente pode se sentir exatamente pouco útil. A gente perde um pouco do nosso senso de utilidade para as outras pessoas, para a sociedade como um todo. Embora sejam até alguns processos, né, muitas vezes naturais, a gente aqui mais novo, né, não sei você, né, Lincoln, mas às vezes a gente fica assim, tudo que eu queria na minha vida era me aposentar, né, poder fazer as coisas no meu tempo, mas a gente nunca pensa nesse outro lado. Isso pode acontecer, né, assim, não é uma marca, né, necessariamente que, nossa, só pessoas, né, neste momento da vida passam por isso, a gente pode deixar de exercer alguns papéis sociais a qualquer momento, mas essa adultez ali mais tardia, né, a maturidade, podemos dizer assim, ela traz esse desafio. E o que acontece, né, quando a gente perde, né, esse senso de utilidade, isso está relacionado a alguns problemas de saúde, tanto física quanto psicológica. Não se sentir útil pode fazer com que a gente apresente sintomas depressivos, por exemplo. Se a gente pensa em pessoas mais velhas, isso pode estar associado a uma mortalidade mais precoce, maior incapacidade, ou seja, a gente vai perdendo mesmo, né, assim, habilidades, capacidades que a gente desenvolveu, o que é bem assustador, né? Com toda certeza, eu estou apavorado agora. Pois é, a gente também tem que pensar um pouquinho lá na frente, lá no futuro, né, como que a gente quer vivenciar todo esse processo. E não é só o se sentir útil, né, mas é querendo ou não, quando a gente exerce, né, esses vários papéis, isso também coloca a gente, muitas vezes de forma até forçada, num convívio social mais extenso. Se a gente trabalha numa empresa, a gente obrigatoriamente convive com outras pessoas. Uhum. Quem tem filho pequeno, né, convive com outros pais, né, com crianças, né, com profissionais, por exemplo, da escola, enfim. A gente não consegue viver sozinho, mesmo que às vezes a gente queira. Tudo que a gente queria era uma caverna, né? Mas a gente não consegue. Agora, se a gente vai podendo até se dar o luxo, né? Vou dizer assim, por um viés mais otimista, né? Podendo se dar o luxo de abrir mão de algumas atividades, tem esse outro lado. A gente perde, às vezes, algumas conexões que se a gente não digo nem substituir, mas assim, se a gente não encontrar outras atividades, né, que nos mobilizem, aí eu acho que concordo inteiramente com você, eu acho que esse discurso de início, né, do personagem é extremamente poderoso nesse sentido, a gente vai perdendo exatamente esse senso de utilidade. E a grande questão é isso, né? Com essa perda, a gente vai perdendo saúde, a gente vai perdendo qualidade de vida. Então, pra quem tá aí, né, cansado de trabalhar, querendo jogar tudo pro alto, né, eu acho que vale lembrar, né, o quanto que a nossa vida, né, produtiva, de alguma maneira, ela também traz um monte de benefício pra gente. Então, ao longo da nossa vida, né, eu digo isso, não precisa ser necessariamente, né, através da nossa profissão, do nosso trabalho que a gente vai encontrar isso. Mas são os nossos hobbies, atividades sociais que a gente possa vir a ter, até às vezes atividades esportivas, né? A gente praticar um esporte coletivo, por exemplo, ou na companhia de outras pessoas. Isso é uma coisa que eu achei extremamente relevante você trazer à tona, no sentido de esse significado de utilidade, me corrija se eu estiver falando bobagem, é muito individual. Aham. Porque o filme mostra, nesse monólogo do início, assim,
que ele é um cara viajado, ele viajou o mundo inteiro, ele tem um contato razoável com a família, sim, apesar de não se sentir... Ele não é aquele idoso isolado, né? Exatamente. Ele faz lá o tai chi dele. Tem lá uma pretendente que tá doida pra namorar com ele. Dá umas bitoquinhas e tudo mais. A gente vê isso, só que no caso específico do Ben, esse senso de utilidade está muito atrelado ao trabalho. Isso. Então, acho que a gente poderia substituir o trabalho por um hobby, como você mesmo disse. Sei lá, ficar aberto a novas possibilidades românticas, que seja o que enquadrar melhor no seu estilo de vida, né? Sim, pois é. Essa percepção ela realmente é individual, mas ela passa também pelo nosso contexto social e cultural. O que a gente entende como ser útil? Se a gente entende que ser útil é trabalhar, é produzir, perder o emprego vai mexer exatamente nesse lugar, né? Então eu acho que isso é um desafio até pra gente, né? Mais novo, também pensar como que a gente se sente útil, né? Como que eu, Stephanie, você, Lincoln, o nosso ouvinte, se sente útil na vida. Eu acho que são reflexões que a gente precisa ter aí ao longo. E a gente, enquanto sociedade, também pensar o que a gente tem valorizado. É só uma produtividade formal? Então, eu acho que é uma visão, né, assim, que pode ser diversa e passa, né, por um aspecto individual, mas ela também é atravessada por como a gente, enquanto grupo, vê, entende, né, o que é útil, como que as pessoas contribuem para a sociedade, e eu acho que isso passa até por algumas questões de gênero também, né, o que é um homem útil, uma mulher útil, muitas vezes, né, então passa um pouquinho por esses papéis. Então são reflexões que a gente vai ter que ter enquanto sociedade e individualmente também. Até porque a nossa utilidade ela pode mudar também ao longo da vida. Então hoje eu sou muito útil como uma profissional de uma determinada área. Eu posso começar a exercer um outro papel, por exemplo, e me tornar muito útil enquanto filha, enquanto mãe, né? Enquanto outros papéis. Então é isso, né? Achar um lugar que nos preencha. Mas eu acho que você tocou num ponto também, Lincoln, e já chamando aí nosso próximo bloco, que é o seguinte, isso também a gente pode pensar que é atravessado um pouco por uma questão geracional, né? O que cada geração entende como ser útil, como uma contribuição que a gente pode dar para a nossa sociedade. Aí eu deixo contigo. Nesse segundo bloco, a gente vai tratar sobre a forma como as nossas gerações encaram não só o trabalho, mas como esse senso de utilidade. E a gente podia começar, obviamente, pelo Ben, que é o nosso representante dos baby boomers, talvez. Muito possivelmente. Né? Eu acho que isso é uma vertente muito interessante de ver, principalmente para quem ainda tem a vozinha viva ou um pai que seja um pouco mais velho, né? Como essa ideia de trabalho está associada à solidez. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas você ter coisas palpáveis e construir alguma coisa que vá te dar uma segurança independente da fase em que você está vivendo. Então, eu lembro muito das minhas histórias, assim, com a minha avó, por exemplo, para ela fazer coisas que não te oferecem nenhuma segurança profissional era uma perda de tempo. Porque a ideia dela é essa, trabalho igual sucesso. Pois é. Aí eu queria saber se a psicologia tem alguma vertente a mais para tratar as gerações. Pois é, a gente na psicologia fala muito de comportamento, né? E a gente tem aí algumas áreas que também vão olhar um pouquinho mais, né, para esse comportamento, por exemplo, na área de trabalho, né, propriamente dito.
Mas quando a gente pensa em geração, né, e comportamento, a gente tem que pensar o seguinte, né? O que distingue, né, assim, esses grupos, né, assim? Uma geração, ela vai ter traços específicos que vão definir um pouquinho, né, quem faz parte dela, até porque vai compartilhar ali, não só de um momento histórico, mas também preferências, né, com relação à forma de se comunicar, as atitudes, valores de trabalho, né, assim, o que espera das carreiras e influências, né, que por ter nascido, né, com alguma proximidade no tempo, essas gerações vão compartilhar. Mas quando a gente pensa, né, no nosso personagem, né, o Ben, que é muito provavelmente, né, aí um boomer, né, um baby boomer, os estudos, eles às vezes têm algumas divergências, né, exatamente com relação ao ano, mas é uma galera que nasceu ali entre a década de 40 até meados ali o iniciozinho da década de 60. A gente vê que eles têm, né, alguns valores muito importantes, como estabilidade, segurança e até mesmo lealdade. Então, no ambiente de trabalho, né, assim, essa relação com o trabalho, ela costuma ser muito marcada por essa lealdade à organização, à instituição onde aquela pessoa trabalha. E o Ben mostra isso pra gente, assim, de uma forma fenomenal, né? Ele trabalhou ali por décadas, né? Toda a vida dele de trabalho numa mesma empresa, que curiosamente, trazendo um pequeno spoiler aí, né, ficava no mesmo local dessa empresa onde ele vai estagiar, né, já depois de aposentado. Uma forçação de barra do roteiro? Talvez. Talvez. Uma romantização? A gente vai passar esse pano. Provavelmente. Exato. Ficou bonito, né? Ou seja, uma lealdade, né, àquela empresa, o que ele fez, né, durante a vida inteira dele. E aí, pensando, né, em alguns recortes, que é esse senhor, né, que nasceu nesse período histórico com esses valores, homem, né, isso daí também é importante, o chefe de família, né? Como é que ele agora, né, tá aposentado sem um desafio profissional, sem estar trabalhando? Isso faz quase que parte da identidade dele, né? O discurso dele do início mostra exatamente isso. Então, por isso que apesar dele ter tentado várias atividades, né, pós-aposentadoria, talvez nenhuma tenha, né, durado o suficiente para trazer de volta esse senso de utilidade que a gente estava falando. E a gente vai ver que ele é um personagem até que a gente pode dizer assim, bastante característico mesmo dessa geração, né, que representa ali boa parte das pessoas. É aquilo, né, como tudo na vida, nada é 100%. Então nem todo mundo que faz parte daquela geração vai ser exatamente daquele jeito, mas tem alguns valores compartilhados, né, tem uma tendência a ver as coisas de uma maneira um pouco mais semelhante do que quando a gente pega outras gerações. Se a gente pega a geração seguinte a essa, né, a geração hoje, né, a gente fala geração X, que pega ali mais ou menos da metade, né, da década de 60 até a década de 80, né, 1980 propriamente dito, a gente já vai ver algumas características um pouquinho diferentes, porque eles já passaram, né, ali por algumas mudanças sociais, inclusive, né, no quesito família. A gente aí já vai ter, né, pessoas que cresceram com pai e muitas vezes mãe trabalhando fora de casa, mais famílias, né, assim, oficialmente divorciadas, o início, né, assim, de um contato maior, né, com a tecnologia, vai surgindo as televisões, os computadores, a vida vai ficando um pouco mais rápida. Então, a gente vai ver pessoas e, apesar de terem, né, assim, visto toda essa lealdade, né, essa estabilidade, viu que muitas vezes isso não segurava o emprego, né, das pessoas. Então a gente começa a ver também, né, no próprio ambiente de trabalho uma fluidez maior, né, pessoas que deixam o emprego, vão para outro, empresas que demitem, você deixa de ter planos de carreira, né, ali tão bem consolidados. Então a gente vai ver uma geração que é mais leal à própria profissão, mas não necessariamente à organização para a qual ela trabalha. Eu estava tentando justamente pensar qual é essa distinção. Quando eu fiz as pesquisas, eu não estava conseguindo separar muito bem as coisas, mas agora você explicando ficou bem claro. Pois é, porque eu posso, né, ali ter uma lealdade ao local onde eu trabalho, eu posso ter uma lealdade, a gente pode falar assim, ao que eu faço, que eu posso fazer nesse lugar ou eu posso fazer em outro. E a gente vai vendo também uma mudança social até no sentido de uma especialização maior de mão de obra, então, né, a gente querendo ou não investe também tempo para saber fazer o que a gente faz, né, a gente não quer largar assim de repente também, né? Exatamente. E aí a gente vê pessoas que estão mais voltadas às vezes para desenvolver novas habilidades, até porque se eu tenho
um fluxo maior, né, assim, de entrada, de saída, né, de um lugar para o outro, eu preciso desenvolver novas habilidades, porque eu vou ter diferenças, né, de um lugar para o outro, de um trabalho para o outro. Então, a gente vai ver ali profissionais um pouco mais, né, em busca de uma certa até liberdade. Então, mas ainda assim, né, trazendo ali o trabalho como uma grande estrutura, né, na sua vida, uma grande prioridade. Só que essa geração também vai trazer uma coisa interessante pra gente, né, que alguns autores, alguns estudos vão mostrando. Eles começam a se preocupar um pouco mais com um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Eles começam a priorizar isso, que até então, e muito em função também, né, de aspectos históricos, a gente às vezes não via, né, uma preocupação tão grande com isso, né? A vida era o trabalho, é o viver para trabalhar. E quando a gente começa também, né, ter sociedades que estão melhores economicamente, né, então isso permite que a gente também use a nossa capacidade, né, produtiva para ter mais conforto, né, para ter mais qualidade de vida, a gente começa também a colocar isso como uma prioridade. E não só o trabalhar, o viver para trabalhar, né, mas é viver também um pouquinho fora do trabalho. Então, essa geração X é uma geração que ela começa a prestar mais atenção, né, nesse equilíbrio, mas ainda tendo o trabalho como uma grande prioridade na sua vida, né, ali como um valor muito forte. Então, a gente vai vendo que realmente, né, assim, tem características em comum a depender do que as gerações, elas também, né, vivenciam em aspectos, né, socioculturais e até econômicos mesmo, né, da sociedade em que a gente está inserido. E isso também se traduz em como que a gente entende o trabalho no nosso comportamento nesses ambientes. E aí o filme traz uma coisa muito legal da gente observar, que é um fenômeno, inclusive, muito novo, né, que vem, inclusive, por conta, né, da nossa expectativa de vida cada vez maior e da gente se manter com saúde, né, física e psicológica aí durante boa parte da nossa vida, que são várias gerações coexistindo no mercado de trabalho. Então, a gente tem ainda, né, essa galera aí, boomer, né, trabalhando, e a gente tem pessoal que tá chegando, gerações aí mais novas ainda chegando. E aí a questão é, né, como é que fica isso, né? Que conflito que isso pode trazer de alguma forma. Então, são pontos, né, que a gente precisa, eu acho que ter um cuidado, até para que a gente possa aprender com as outras gerações, né? O que elas podem contribuir, né? O que a gente tem a aprender com comportamentos que vão surgindo ou comportamentos, né, que já vêm desde lá de trás. E até ter um pouquinho, às vezes, de paciência, né? Entender um pouco da onde que aquela outra pessoa está partindo, mesmo que eu não entenda e às vezes nem compactue com os mesmos valores, com a mesma visão de vida. Mas aí, para falar dessa galera mais nova, eu vou deixar para o nosso próximo bloco. Você está ouvindo Cinema em Mente Podcast. Agora, nesse último bloco, chegou o meu momento. Chegou o meu momento, e eu, como millennial, assim, a ferro e fogo... Convicto, venho aqui defender a minha classe. Eu acho que é muito interessante analisar esse fenômeno geracional através de um viés histórico, assim, porque, novamente, eu tenho total de zero embasamento. Mas eu acredito que muito do que o mundo estava vivendo foi moldando a maneira como essas gerações vão se posicionando perante a sociedade. Por exemplo, os baby boomers vieram num pós-guerra, em que você poderia perder qualquer coisa que você tivesse conquistado num estalar de dedos, assim. É isso aí. E a nossa geração, especificamente, eu acho que a gente passou por uma transformação muito grande enquanto a gente ainda estava aprendendo o que nós somos. Que é a rede social. Ela mudou absolutamente tudo. Porque, diferente da geração posterior, a geração Z,
eles já nasceram num ambiente em que isso já foi instaurado. São os nativos digitais. Exatamente. A gente até hoje não entendeu como é que funciona. A gente chegou, era tudo mato. A gente chegou, era tudo mato. E digo arriscar que eu tenho uma preguiça de capinar. Não nasci pra trabalho braçal. Não. Alguns matos, assim, eu deixo pra quem se interessar. Eu tô de boas aqui no meu cantinho. Então, eu acredito que a maneira como a gente vive hoje em dia, a gente que eu digo, geração Y, né, os millennials e tal, veio muito desse fenômeno que aconteceu. A maneira como a gente enxerga o mundo ao nosso redor veio muito com esse advento das redes sociais. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Certo. E aí eu queria saber exatamente quais foram as coisas que mudaram da geração anterior pra nossa. O que você pode dizer sobre isso? Acho que você tocou no ponto principal, né, assim. Geração Y, ou os millennials, né, que é a galera que veio ali, né, da década de 80 até meados, né, dos anos 90, vai ser a primeira geração que vai, pelo menos a partir de algum momento, crescer com o mundo digital. Então, isso daí é um grande marco, né? E até mesmo no modo de trabalhar hoje em dia. Então, é uma galera que ainda não nasceu necessariamente, né, no digital, mas para uns mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, ainda pegam ali antes da vida adulta esses dispositivos, né? Então, se ambientam, né, com mais facilidade do que gerações anteriores. E a gente bem sabe, né? Tudo isso transformou o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver. E junto a isso, a gente também tem o mundo aí vivendo, como sempre, crises políticas, né, econômicas aqui no Brasil, principalmente. A gente tem, inclusive, mudança de moeda, né, aí nessa época. Então, a gente tem um período ainda de uma instabilidade muito grande, a gente pode dizer, o que, como toda crise, também abre oportunidades. Então, o que vai marcar essa geração? E a gente vê ainda, né, isso numa crescente, né, assim, principalmente uma grande flexibilidade, né? Então, a lealdade deixa de ser externa, né, ela passa a ser a si mesmo. E quando a gente fala lealdade a si mesmo, é que os seus valores, aquilo que você faz com algum propósito, aquilo que faz sentido para você. Então, uma geração que começa, né, a buscar trabalhos, né, meios mesmo, né, de sobrevivência, né, mas que façam sentido para elas. Então, trabalhar com algo que acredite. Mas isso também a gente pode dizer que se torna possível a partir de um momento com uma maior estabilidade econômica, porque como a gente falou lá com os boomers, né, que pegam ali um período pós-guerra, você faz o que tem, o que dá, né, você tá quase que buscando somente a sobrevivência. Então, ter alcançado alguma estabilidade econômica, né, um período assim um pouquinho melhor, e que tá sempre ameaçado, podemos dizer, né, faz com que também a gente tenha essa oportunidade de fazer escolhas muitas vezes, né, que tenham mais a ver com a gente. Então, se esse lugar não faz mais sentido para mim, ou eu não tenho mais nenhum tipo de conexão com o projeto, né, desse lugar ou que está se fazendo, eu vou para outro. Eu busco desafios para mim mesma. Eu busco, né, assim, desenvolver mesmo, né, aptidões, habilidades, né, para me tornar uma profissional cada vez melhor, né? Então, a gente vai ver uma geração, né, um pouco mais egocêntrica no sentido de voltada, né, para si, mas extremamente também influenciado, né, pelas tecnologias de informação, as próprias redes sociais, né, e tudo que também traz pra gente uma diversidade maior de pensamento. Então, a gente vê também uma característica proativa nessa geração. E uma coisa que lá na geração X, né, alguns estudos já começam a apontar, mas a gente vai ver, né, isso cada vez mais entrando em pauta, que é exatamente esse equilíbrio entre vida e trabalho. Então, são gerações, né, tanto a geração Y quanto a geração que vem depois, a geração Z, que é a nossa geração aí mais recente no mercado de trabalho, são gerações que às vezes priorizam formatos de trabalho que deem espaço
né, para elas usarem na vida pessoal delas. Então, maior possibilidade, né, de trabalho remoto, horários mais flexíveis, né? Então, a gente vai vendo aí uma maior negociação, né, entre o trabalho e a própria vida. Então, o trabalho, ele deixa, né, assim, não por completo, né? Até porque a gente viu, o trabalho ele também tem um lugar importante na nossa vida e na nossa saúde como um todo. Mas a gente começa a dar espaço também, né, para outras esferas de uma maneira mais importante. Inclusive, eu acho que é justamente esse o conflito da personagem da Anne Hathaway, a Jules, no filme. Exato. Entender em que momento ela precisa dar uma freada na vida dela profissional. Porque, como boa representante da minha geração... Nossa. Exatamente. É a primeira vez, né, que a gente tem essa possibilidade de colocar a nossa vida pessoal em primeiro plano. Só que isso vai ter um preço. Então, diferente dessa nova geração, da geração Z, que já está incluído nessa esfera, a geração Y não. Então, é meio que um jogo de tentativa e erro. E enquanto o Ben, o Robert De Niro, tá em busca daquela... Eu não diria nem estabilidade, porque ele já não precisa disso. Mas é estabilidade que eu digo no sentido social. A rotina, né? Exatamente. Ela tem que estar aprendendo a balancear melhor a vida pessoal e profissional. Então eu acho que isso é extremamente pertinente. Óbvio que o filme ilustra isso à 10ª potência, né? Óbvio. Como um bom filme. Pô, a pessoa rica sendo rica. Tipo, é uma novela de Manuel Carlos, basicamente. Mas é bem isso, assim. E quando a gente tira o elemento sobrevivência de jogo, né? Quando a gente tem que trabalhar para sobreviver, não tem muito essa escolha. Exato. Mas quando a gente alcança essa estabilidade, como você mesmo salientou anteriormente, fica muito mais fácil a gente ver esse panorama de que a gente vai ganhar mais, mas em detrimento de quê? E o que traz um grande ponto, né? Porque tudo que passa sem escolha, a gente precisa pensar sobre. Porque quando a gente não tem escolha, a gente só vai. Tem nem o que pensar, né? Deixa a vida me levar. Agora, a partir do momento que sou eu que de alguma maneira escolho, ou pelo menos tenho a oportunidade de, e a gente também sabe que, infelizmente, não é todo mundo, isso traz, como é muito bem representado no filme, conflito. Então, é aquilo, né? Nada vem sozinho, né? Tudo vem num combo, um grande combo, né? Mas eu acho que a gente pode amadurecer a partir disso, né? Eu acho que a pandemia, a gente ainda vai saber, né? O efeito pandemia, por exemplo, aí em gerações futuras, né? Ainda não temos isso. Mas, na pandemia, muita gente parou para fazer essa reflexão. Eu vi muito isso no meu consultório, né? Será que é isso que eu quero? Quando as coisas mais ou menos normalizarem, né? Eu volto para o mesmo lugar, eu faço um movimento diferente. Então, isso requer também maior reflexão. E eu acho que isso daí é um aspecto, né, que também marca essas gerações mais novas, né? Assim, mais recentes no mercado de trabalho. E pra gente fechar, a gente tem a geração Z, que aí é a galera que já nasceu mesmo ali, de frente pro computador, né? Já nasceu até com um Instagram pronto. Exatamente. Antes do CPF já tinha lá seu perfil, né? Que é o pessoal ali que nasce meados da década de 90 até 2009, mais ou menos. Que aí é uma galera que valoriza ainda mais liberdade, inovação, mas que tem um lado muito interessante, né? Que é de uma... preocupação grande com pautas sociais e até um trabalho mais de colaboração, né? De se sentir parte de alguma coisa. E é a galera multitarefas, né? Com milhões de abas, com milhões de dispositivos, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí já me faz até lembrar um outro filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que é isso, é tudo acontecendo a mil e simultaneamente, um bombardeio de informação, né? Então, é uma galera que também, né, assim, traz aí uma característica, né, que é a impaciência também, muitas vezes, né? Que é tudo de imediato, que é resultado mais rápido, então precisa, às vezes, também aprender, né, a botar um pouquinho o pé no freio. Mas que vem trazendo aí algumas reflexões interessantes pra gente pensar. Tem alguns movimentos, inclusive, surgindo, né, assim, já li alguma coisa principalmente, né, nos Estados Unidos, pessoal deixando de trabalhar mesmo, né, ficar desempregado porque não encontrou um emprego
com o qual consiga equilibrar a sua vida pessoal. Então, vem aí chamando cada vez mais atenção, né, pra gente olhar pra nossa vida de uma maneira integral, né, ao invés de apostar todas as fichas ali no trabalho, propriamente dito. E que, se com moderação, aqui vou fazer previsões, né, ainda vamos ver o que vem pela frente, mas se a gente aprender e souber equilibrar isso, pensando no que a gente estava falando, né, de se sentir útil, de manter, né, pra toda a vida, né, atividades sociais, coletivas, né, é um pessoal com quem a gente pode aprender para quando chegar lá na hora, né, de talvez não precisar mais trabalhar, a gente também não perder aí todo o meio de contato que a gente tinha com os outros e com o mundo, né? Se a gente souber equilibrar bem isso, a gente tem aí uma reserva boa para o futuro nesse sentido. Uma coisa interessante também que eu acho sobre essa geração é que hoje em dia fica muito tênue a linha entre a vida profissional e a vida pessoal, porque tem um novo fenômeno acontecendo que é você usar a sua vida como um trabalho. A sua imagem, o seu dia a dia. E isso é um fenômeno muito recente. Que, assim, obviamente a gente vai ter pessoas da nossa geração fazendo esse tipo de coisa, mas que só foi possível graças às ferramentas que surgiram atualmente na geração deles, né, na geração Z. É verdade. Então tem muita coisa, né, pra gente pensar nesse sentido. Agora, tem um ponto que eu acho que também é legal de trazer, né, que alguns autores vão dizer pra gente em estudo, quando eles vão estudar, né, assim, as motivações, né, de cada geração pro trabalho, né, e tudo, que é o seguinte, também não tem como a gente, né, cravar que tudo isso é só um aspecto geracional, embora a gente veja semelhança entre pessoas que nasceram ali em períodos mais próximos. Porque é o seguinte, a estabilidade, por exemplo, a segurança, são valores que pessoas de mais idade tendem a priorizar, independente do mundo de trabalho. Então, é aquilo, o que veio antes, né? O ovo ou a galinha. Então, eu priorizo a estabilidade porque eu nasci, né, num período, né, de pós-guerra e que tinha que priorizar a segurança, ou isso hoje é uma prioridade para mim porque eu estou numa idade em que isso já tende mesmo a ser, né, uma prioridade. Fica o questionamento. Ainda não temos respostas contundentes, mas eu diria que a gente pode pensar aí talvez numa mútua influência, né? Assim, não dá pra gente dizer, é por cá. Não, eu sou assim porque eu nasci naquela geração. Não. Ter nascido numa geração faz a gente talvez ter uma tendência maior, né? A um determinado comportamento, a um tipo de pensamento, mas tem outros fatores que também contam e a própria idade é um deles. Então, vamos com calma também. Não dá pra botar a culpa só no ano que a gente nasceu e muito menos no signo. Droga! Cinema em Mente Podcast. Enfim, esse foi o nosso programa de estreia. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e utilizado esses minutinhos para refletir sobre algumas coisas da vida de vocês, seja pessoal ou profissional. E agora a Stephanie tem uma perguntinha muito relevante que eu gostaria que vocês deixassem nos nossos comentários ou enviassem por e-mail. Pode ser aqui no Spotify, pode ser pelo Instagram. Fiquem à vontade. Essa é pra pensar, hein? Quero ver o que vocês vão dizer. Tô curiosa. Depois a gente vai ler com todo carinho. Mas deixem lá nos comentários, né? O que hoje faz vocês se sentirem úteis? Ai, nossa senhora. É pra pensar de verdade. De que maneira vocês têm contribuído com a vida de vocês? Vamos lá que eu quero ver o que vai aparecer de resposta. E é com esse tapa que nós encerramos o programa. Beijos e até a próxima. Obrigada pela companhia. Até o próximo.
Cinema em Mente Podcast. Cinema, ciência e psicologia. Esperamos você na próxima sessão, ou melhor, no próximo episódio.